Olá pessoal, bem-vindos às atualizações do Starship do Space Orbit. E mais um veículo começou seus testes de motores, mostrando que a SpaceX não está de brincadeira quando o assunto é colocar o maior foguete do mundo em órbita. O escolhido da vez foi o Starship 30, que deve fazer o 5º voo do programa por volta do meio de 2024, mas a ideia é deixar tudo preparado, ficando pendente somente a licença de lançamento. A SpaceX fez uma primeira tentativa no dia 7 de maio, porém depois de algumas horas de abastecimento, o veículo acabou parando de receber os propelentes e o dia de teste foi cancelado. Mas já no dia 8, a coisa foi diferente, pois o Chip 30 conseguiu prosseguir até o ponto de ligar os 6 Raptors e dar aquele show de imagens que já estamos acostumados. Seguindo a tendência, os Raptors a nível do mar foram ativados primeiro e depois os 3 para o vácuo, formando os 2 triângulos de chamas. E a SpaceX confirmou o sucesso da ignição pouco tempo depois e já retirou o Chip 30 do pad e o devolveu para a zona de fabricação, para o que foi o último teste da área suborbital. E como a empresa de Elon Musk não tem nostalgia, muito menos saudosismo, o pad B foi destruído para dar lugar à nova torre de integração, que aumentará muito a cadência de lançamentos de Starbase. Mas não podemos esquecer que foi dali que partiram os primeiros voos do projeto Starship, com os já antigos SNs, começando com o 5, que nada mais era do que um tanque com um peso em cima como um simulador de massa. E veio o SN6, que repetiu o salto de 150 metros, mostrando que caixas d'água conseguem voar, por mais bizarro que possa parecer. E se você não sabia que esse método de construção do Starship era baseado nisso, deixe nos comentários. Tivemos também o primeiro voo de um veículo mais parecido com o Starship atual, que foi o SN8, que chegou a 12 km de altitude e voou muito bem, fazendo cavalo de pau para pousar, mas se espatifou no chão. E veio o SN9 com uma tentativa não tão boa, com ele se desintegrando após pousar de barriga, sendo então seguido pelo SN10, que fez um lançamento perfeito e um pouso um pouco agressivo, mas que estava inteiro. Pelo menos era o que pensávamos, após explodir em solo depois de alguns minutos. Mas a principal burrada da SpaceX até então foi com o SN11, quando resolveram fazer o lançamento em meio a uma forte neblina, onde nem foi possível ver o veículo decolando, além da transmissão estar horrível a ponto de quase não ter imagens do voo. E como se não bastasse, o foguete explodiu durante o pouso, jogando pedaços de metal para todos os lados, sem nem sabermos direito o que aconteceu. E aqui entramos nos rumores, que eu vi de fontes que têm contato direto com as pessoas de alto escalão da SpaceX, de que todo este evento foi planejado, e que na verdade o voo do SN11 foi um teste do sistema de terminação de voo, que detona o foguete em caso de falha. Claro que a FAA nunca permitiria que isso fosse feito em uma tentativa de pouso, e por isso que foi realizada em meio a uma espessa neblina. E a explicação da SpaceX sobre a falha menciona um rompimento no tanque durante o retorno, o que nunca havia acontecido antes e nem depois, além de que este tipo de destruição é bem característica dos explosivos do FTS. Os rumores também dizem que a empresa meteu um louco, dizendo que perderam os dados do ocorrido e que também não tinham imagens para mostrar em detalhes para a FAA. Fica aqui esta curiosidade a respeito deste polêmico lançamento do programa Starship, que aposto que a maioria dos fogueteiros nem tinha ideia. E tem miniatura nova na loja do fogueteiro, pois voltamos ao passado para desenvolver a clássica espaçonave Gemini, que permitiu a primeira caminhada espacial americana, assim como diversos feitos da NASA em preparação para o programa Apollo. Feito em uma escala de 1:110, o modelo é composto pelo módulo de comando e de pouso, além do módulo de serviço, sendo destacáveis e presos por ímãs, o que torna a experiência muito divertida. Incluímos detalhes incríveis na fuselagem, assim como na traseira, simulando a folha de Kepton que protegia os sistemas. E a sua Gemini já vem com uma base de apoio para que consiga expor em sua coleção com outros modelos da loja do fogueteiro. E acha que acabou? Então se prepare, porque o Falcon 9 do Space Orbit está de volta em uma edição limitada. Com 63 centímetros de altura, ele já vem com o primeiro e segundo estágios, uma carga de satélites da Starlink, além de uma Crew Dragon intercambiável, e tudo isso acondicionado em uma embalagem premium com informações sobre a história do veículo mais importante da atualidade. Com melhorias em toda a sua fabricação, ele mais robusto do que as versões anteriores, além de conter a inscrição da SpaceX no corpo em vinil, dando um destaque especial. E a principal melhoria foi no preço, que conseguimos reduzir substancialmente para que você tenha este icônico foguete. Então acesse a loja do fogueteiro pelo link na descrição e aproveite os melhores colecionáveis espaciais que você já viu.
Mas voltando ao Starship, a SpaceX já quer começar a montagem da próxima torre em breve, pois a movimentação das sessões já foi marcada a partir do dia 10 de maio. A construção em si deve demorar alguns meses, mas com os andares preparados e uma boa experiência adquirida ao longo dos anos, pode fazer com que vejamos alguma coisa sendo testada até o final desse ano. Você pode até se perguntar como a SpaceX testará os próximos Starships, sendo que o pad suborbital foi para a Terra da landing leg junta, e a resposta é a planta de Messier. Temos falado constantemente nas nossas atualizações como esta região próxima a Starbase estava sendo preparado para assumir as primeiras etapas de validação dos veículos, como testes criogênicos tanto dos chips quanto dos boosters, e agora estão dando um passo adiante. O estranho S-26, com seu design nada convencional, foi levado para dentro da High Bay e montado em uma estrutura nova para a validação dos motores, já sendo também a plataforma de transporte. Isso economiza muito tempo de ter que tirar o protótipo de um veículo para colocar no pad, facilitando toda a logística para a empresa que quer fazer vários lançamentos por dia no futuro. A estrutura em Messier já possui um braço de desconexão rápida, além de sistemas para abastecimento e uma trincheira que está em fase final de montagem, então devemos ver alguma queima acontecendo ali dentro de poucas semanas. Isso explica a pressa da SpaceX em testar o chip 30, pois precisavam liberar a área para a segunda torre, mas sabiam que ficariam algum tempo sem ter onde realizar ignições dos Raptors, então adiantaram o processo, assim dando tempo para que Messier fique pronto. E o objetivo é separar totalmente as operações de teste da preparação de voo, paralelizando as atividades para ter mais foguetes voando nos próximos meses. Isso se a Star Factory der conta de fazer tudo, mas os sinais são bons, pois parece que a planta de produção definitiva do programa Starship já está chegando ao fim de sua construção, pelo menos na parte externa. As equipes de montagem têm trabalhado intensamente na instalação do painel externo, que dá o acabamento preto, além do envidraçamento, que é uma tendência das novas fábricas da SpaceX, deixando o visual bastante futurista. Ali dentro, milhares de funcionários e principalmente máquinas soldam anéis, montam seções e preparam os motores que serão utilizados nos próximos voos, mas não sabemos mais a que velocidade, pois nem tudo mais acontece a céu aberto como antes. Provavelmente a versão 2 do Starship já está em fase de protótipo e devemos vê-la saindo apenas para a montagem final em uma das 3 baias na parte externa. Mas sabíamos que uma hora ou outra isso aconteceria e veremos este foguete sair cada vez mais da fase de testes para a de produção em massa. Pelo menos teremos cada vez mais voos para podermos acompanhar a história sendo feita diante dos nossos olhos, seja pela internet ou pessoalmente para alguns sortudos. E vai ter muito mais lançamento do Starship daqui a algum tempo, mas não no Texas, mas sim na Flórida, pois a SpaceX começou o processo de avaliação ambiental para a liberação dos voos no Launch Complex 39A, o mesmo que o Falcon 9 usa atualmente. Essa análise dos impactos na região já havia sido feita em 2019, porém o projeto Starship já mudou muito desde então, necessitando fazer adaptações regulatórias para conseguir operar no Kennedy Space Center. Vale lembrar que a SpaceX já construiu a torre no LC-39A e que atualmente está em espera, muito provavelmente por causa das alterações deste adendo da avaliação ambiental. A principal delas é a inclusão de uma torre de captura, muito provavelmente sendo a estrutura atual, mas colocando no papel a intenção de pousar o veículo ali. Além disso, a SpaceX instalaria um sistema de liquefação de gás natural e uma unidade de separação de ar, feita para gerar propelentes, como o oxigênio líquido, que é o maior uso no Starship, com cerca de 3.500 toneladas. Também construiriam áreas de reserva de água para o sistema de dilúvio, ou de deflexão de chamas, exatamente como vemos em Starbase, para evitar detonar o pad, repetindo o que aconteceu na primeira tentativa de voo. E podemos ver mudanças nos veículos, pois foi proposto que o Starship opere com 9 Raptors. Até aí já imaginávamos por causa das novidades anunciadas pelo titio Elon, mas também existiria um Super Heavy com 35 motores, algo que não havia sido mencionado até então nesta fase do projeto. Isso nos auxilia a entender por que o Starship versão 3 teria 10.000 toneladas força de empuxo, visto que o Raptor 3 tem cerca de 280 toneladas, sendo 35 deles chegamos a 9.800, o que é quase o valor divulgado pela SpaceX. Como colocar 35 motores no domo inferior do Super Heavy é um problema que a empresa com certeza já está trabalhando para resolver, mas provavelmente será no anel interno, que sairá dos atuais 13 para 15 propulsores, sem sabermos se também terão o controle de empuxo vetorial, mas um problema por vez. A frequência
frequência de voo seria insana, com cerca de 44 lançamentos por ano, sendo praticamente um a cada 8 dias ou até noites, pois a proposta contempla colocar o maior foguete do mundo para partir também na calada da noite, se bem que com o barulho que ele faz, não vai ser nada silencioso. Há também a previsão de pousar o Super Heavy na torre, assim como o Starship, copiando o método que será utilizado no sul do Texas, e o documento deixa bem claro de que não usarão a Landing Zone 1, onde o Falcon retorna atualmente, logo nada de pouso em solo. Por sinal, as operações dos veículos atuais da empresa não serão impactadas, visto que o Falcon 9 e Heavy continuariam a ser lançados mesmo com o Starship intercalando os voos, então nada de aposentadoria deles por enquanto. É citado também que a SpaceX pode vir a pousar em uma balsa drone ou simplesmente descartar o booster, mas não esperamos que isso seja feito tão rapidamente, visto que um anúncio muito módico foi feito sobre novas tentativas de usar plataformas marítimas para o programa Starship. O projeto espacial mais ambicioso da história não para de nos surpreender, com avanços cada vez mais rápidos e sólidos, além de nos apresentar um futuro cada vez mais próximo da ficção científica. Estamos há alguns anos nessa jornada de acompanhar todos estes feitos, enquanto os frágeis seres humanos ainda discutem suas nacionalidades e brigam em suas fronteiras arbitrárias, sendo que todos que vivem neste planeta são terráqueos. Ainda temos muito que evoluir na nossa tecnologia para que conquistemos o sistema solar e quem sabe conhecer um outro astro que seja o rei de seus próprios corpos rochosos, mas este progresso é lento demais para a brevidade da vida humana. Veremos todo esse avanço mudar a realidade de pessoas em todos os locais do mundo, mesmo aquelas que jamais pensaram em visitar a Lua ou mesmo Marte, pois a história da exploração espacial nos mostra que as conquistas são compartilhadas de uma forma ou de outra, mesmo que demore. Os investimentos em foguetes e espaçonaves não são desperdício de dinheiro e recursos, mas uma aposta de que o universo pode nos ensinar muito se tivermos dispostos a aprender, pois as informações estão todas disponíveis para onde quer que olhemos, basta criarmos formas de interpretá-las. E que seja o Starship o carro-chefe de uma nova era de viagens, abrindo caminho para a descoberta sobre os confins do cosmos, e que possamos manter a chama da humanidade acesa, mesmo em meio à mais densa escuridão que possa existir. Siga as próximas atualizações do Starship inscrevendo-se no Space Orbit, além de deixar o seu like para acompanhar de perto o mundo dos lançamentos espaciais. Entre para o nosso clube dos fogueteiros aqui no YouTube a partir de R$ 2,99 ao mês e ajude a manter este e outros conteúdos feitos para você que adora exploração espacial. Então um beijo no seu coração e até mais.